Bom, pessoal, professor Flávio com vocês, né? Hoje nós vamos ver a teoria referente à aula 11, que vai tratar do teorema de Tales, do teorema da bissetriz interna e da semelhança de triângulos, tá? Então vamos começar lá pelo primeiro tópico, que é pelo teorema de Tales. Finalizando essa aula da introdução à teoria, certo? Nós vamos para os exercícios de aplicação. Bem, o teorema de Tales diz o seguinte: dados um feixe de retas paralelas e retas transversais, a razão entre as medidas dos segmentos quaisquer de uma das transversais é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes de outra, né? Então aqui nós temos o seguinte, né? Temos indicados duas retas transversais, que eu vou sinalizar ali para vocês. Temos aqui duas retas transversais e temos aqui feixes de retas que são retas paralelas. Bem, aqui eu tenho um ponto A, um ponto B, ligando os pontos A e B nós determinamos um segmento de reta, certo? A mesma coisa estamos realizando do outro lado, temos aqui o ponto A' e o ponto B', ligando nós temos o segmento A', B', e de forma análoga vamos fazer a mesma coisa com os segmentos CD e C', D'. Bem, o teorema ele garante o seguinte, né? Que se nós temos um feixe de retas paralelas e retas transversais, a razão entre as medidas desses segmentos vai ser constante. Ou seja, se eu pegar o valor, né, da medida do segmento AB e dividir, por exemplo, pelo segmento CD, como eu estou indicando aqui para vocês, necessariamente eu vou ter que encontrar o mesmo valor quando eu calcular a razão entre o segmento A', B' e o segmento C', D', certo? Aqui eu indiquei para vocês o seguinte, ó, as medidas dos segmentos correspondentes nas transversais são diretamente proporcionais, tá, pessoal? Então, fica aí definido para vocês a teoria referente ao teorema de Tales. E agora nós vamos trabalhar com o teorema da bissetriz interna, tá? O que o teorema da bissetriz interna garante para a gente? Em qualquer triângulo, seja ele retângulo, seja ele não retângulo, tá? Uma bissetriz interna, bissetriz de um ângulo interno, divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, na nossa construção aqui nós temos o triângulo, nós temos os lados C, B e nós temos os segmentos MN. Bem, esse tracejado aqui nos ângulos está afirmando para a gente que esses ângulos são iguais. Logo, esse segmento aqui só pode ser uma bissetriz. Se esse segmento é uma bissetriz, nós podemos aplicar o teorema da bissetriz interna, onde nós podemos afirmar que o lado C está para o segmento M, assim como o lado B estará para o segmento N. E dessa afirmação vem essa primeira etapa. Também poderia fazer essa construção de uma outra forma. Eu poderia dizer que C está para B, assim como N está para N, né? E nós estaríamos atendendo a essa primeira estrutura aqui, né, da nossa teoria. Certo, pessoal? Então, são teoremas importantes, teoremas usados em larga escala para resolver vários problemas com perfis diferentes dentro de geometria. Para finalizar, nós vamos ver a semelhança de triângulos, né? E quando é que eu posso afirmar que um par de triângulos eles são semelhantes? Que condições, Flávio, tem que haver, tem que estar estabelecidas entre esses triângulos para que eles possam ser ditos triângulos semelhantes? Primeira condição eu sinalizei aqui para vocês. Eles devem ter ângulos respectivamente congruentes, ou seja, os ângulos congruentes significam que eles devem ser iguais, mas é respectivamente. Por exemplo, olha aqui o vértice B. No vértice B eu coloquei esse ângulo vermelho para o triângulo ABC. Ele deve ser o mesmo no vértice correspondente para esse outro triângulo aqui, que é o triângulo DEF. De maneira análoga, de maneira semelhante, para cada vértice, né, eu vou ter que ter ângulos correspondentes, ângulos congruentes e iguais, tá, pessoal? A palavra congruente dentro da geometria significa igual. Vamos lá. Basta essa condição, Flávio, que os ângulos que os ângulos sejam respectivamente congruentes? Não, nós temos que atender também
há uma segunda condição. Que segunda condição é essa? Os lados correspondentes, ou também ditos lados homólogos, eles devem ser proporcionais, ou seja, se existe uma proporcionalidade entre os lados e os ângulos são respectivamente congruentes, então nós vamos poder afirmar com certeza que esse par de triângulos em questão representam triângulos que são semelhantes, certo? Bem, estabelecidas essas condições, nós podemos escrever o seguinte: se os triângulos são semelhantes, vai existir uma razão de semelhança entre esses lados, uma razão de proporcionalidade, onde eu posso afirmar que A vai estar para D, né? B vai estar para E e C vai estar para F, segundo esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né? Baseando-se nessa afirmação que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Outra coisa importante, pessoal, é que essa semelhança ela é garantida a respeito de qualquer grandeza linear a respeito desses triângulos. Por exemplo, nós temos aqui a altura do triângulo ABC e nós temos a altura do triângulo DEF. A do ABC é Hzinho, a do DEF é Hzão. Então, também entre essas duas estruturas lineares, essas grandezas lineares, vai existir uma razão de semelhança. Muito importante lembrar também que o que representa essa razão aqui, Flávio? Representa a razão entre os perímetros, onde A mais B mais C representa o perímetro do triângulo ABC e D mais E mais F representa o perímetro do triângulo DEF, certo? Então, foi como eu afirmei para vocês. Se os triângulos são semelhantes, essa razão de semelhança de proporcionalidade, ela vai se manter para quaisquer grandezas lineares que eu estiver trabalhando com esses dois triângulos.